Olá, meus amigos do Projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso de Criminologia, trabalhando aí teoria em cima de questões. Vamos continuar então aqui corrigindo várias questões aí para a gente pegar o máximo de informações para a gente detonar no concurso aí da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então vamos aqui na tela, nossa próxima questão, uma questão que caiu aí para promotor de justiça, sobre as teorias criminológicas e a finalidade da pena, julgue o item. Vamos lá. A ideologia do tratamento durante a execução penal, a ideia de que a pena tem a finalidade de prevenção especial e também a valorização do livre-arbítrio, olha aí, ó, valorização do livre-arbítrio, são resquícios das teorias criminológicas positivas do século XIX, encabeçada por Lombroso, Ferri e Garofalo. E aí, pessoal? Ou seja, não havia livre-arbítrio, pessoal, né? Estamos falando o quê? De determinismo, tá bom? E a pena era o quê? Uma necessidade protecionista, ok, pessoal? Então, item completamente errado. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Mais uma questão aí. Assinale a alternativa correta em relação aos estudos e contribuições de Lombroso para o desenvolvimento histórico da criminologia. Vamos lá. Letra A diz o seguinte: fundadas nas demonstrações de Lombroso, todas as teorias criminológicas defendem que não se devem punir aqueles que cometem crime, né? Então, tu já vê aqui uma questão que já está errada, né? Ele diz que todas as teorias defendem que não se deve punir aqueles que cometem crime em virtude, enfim, do determinismo genético, né? E biológico, uma visão do positivista, vamos dizer. Todas? Claro que não, errado. As ideias desenvolvidas por Lombroso fundamentaram as bases da teoria do distanciamento, né, pessoal? Errado, né? O próprio César Lombroso, né, que queria ser conhecido como o pai da antropologia criminal, ele tinha como o objetivo principal de estudo aspectos físicos, né, do criminoso, diferente aí das bases da teoria do distanciamento. Na letra C, ele diz que Lombroso sustentava que era de suma importância estudar as circunstâncias do delito em detrimento dos delinquentes. Também não. Os estudos, na letra D, os estudos de Lombroso inserem-se no contexto de ideias que contrapõem o conceito de livre-arbítrio. Sim, né? Da questão do determinismo. Então, gabarito letra D. Fácil, porque dá para visualizar aqui rapidamente. Mesmo que tu tivesse dúvida nas demais opções, deixa eu ver só até a letra D ou se tem mais uma. Tem mais uma aqui, ó. Os estudos desenvolvidos por Lombroso demonstram-se, né, na verdade, né, como um retrocesso às ideias e conceitos da escola clássica. Ele diz que desenvolvido por Lombroso demonstram-se como um retrocesso às ideias. Claro que não, já está errado aí também. Motivo pelo qual não contribuíram desenvolvendo a criminologia, contribuíram e muito, né? Então, não é à toa que é conhecido como o pai da criminologia. Então, gabarito realmente é a letra D. Vamos avançando aqui, mais uma questão. Agora uma questãozinha de certo e errado que é para promotor de justiça, lá de Santa Catarina, né? Um concurso muito top. O italiano Cesare Lombroso, autor da obra O Homem Delinquente, foi um dos percussores da escola clássica. Olha só, pessoal, uma questão para promotor de justiça, né? Que o pessoal fala, tem muitas questões fáceis, não cai não, para delegado é mais difícil. Tá aí, ó. Questão para promotor de justiça. Vai errar uma questão desse nível? Não vai, pessoal. Né? Um dos percussores, né, César Lombroso, do positivismo, da escola positiva. Então, item também erradíssimo. Vamos avançando aqui. Em relação ao conceito, e ao objeto de estudo da criminologia, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. O atual estágio de desenvolvimento da criminologia exclui o seu conceito do estudo das causas exclusivamente individuais para a prática dos crimes, substituindo pela análise dinâmico-social. Errado, né? Ele fala que exclui do seu conceito o estudo das causas exclusivamente individuais, extrapola. É um ramo de conhecimento do direito penal? Errado também, né? Nem continua. É uma ciência que tem por objetivo principal auxiliar a interpretação das normas criminais. Interpretar normas criminais, pessoal? Criminologia, na verdade, é uma ciência que, né, empírica, porque trabalha em observação da realidade, se vale dos métodos dedutivos, né, para primeiro analisar, para depois concluir,
né? Analisa, depois conclui e interdisciplinar, né? Então, errado aqui. É uma ciência que estuda o crime sob o ponto de vista jurídico? Não. Após superar os equívocos das primeiras abordagens sobre o homem delinquente, exemplificado no estudo de Lombroso, a criminologia moderna mantém em seu conceito o estudo criminoso. Sim, estudo crime tem como objeto de estudo o crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Correto aí a letra, o item E. Vamos lá, seguindo. Para a criminologia positivista, a criminalidade é uma realidade ontológica pré-constituída ao direito penal, ao qual cabe tão somente reconhecê-la e positivá-la. Neste sentido, tem-se o seguinte. Vamos analisar aqui também, item por item. Vamos lá. Em seus primeiros estudos, César Lombroso encontrou no ativismo uma explicação para relacionar a estrutura corporal ao que chamou de criminalidade habitual. Né? Pessoal, na verdade, ele chamou de criminoso nato, tá? A visão do criminoso é criminoso nato. Errado aí. A periculosidade ou temerità, né, tal conceituada por Enrico Ferri, foi definida como a perversidade constante e ativa a recomendar que esta, e não o dano causado, a medida de proporcionalidade de aplicação da pena, né? Então ele diz que foi concebida como a perversidade constante, né? Ou seja, e ativa a recomendar que esta e não o dano causado à medida da proporcionalidade da aplicação da pena. Pessoal, o conceito, né, quando a gente fala, primeira coisa, quando a gente fala de periculosidade, você já tem que tomar um certo cuidado, porque dentro do positivismo, né, você não pode falar isso para Enrico Ferri, que era o quê? Conhecido como pai da sociologia criminal, ficou à frente, né, do positivismo sociológico. Então, na verdade, isso aqui é uma visão de Rafael Garofalo, tá? Então, periculosidade, pessoal, vem, né, esse conceito, ele vem, na verdade, de Rafael Garofalo, ou alguns chamam de Garofalo. Então, o item aqui também está errado. Na letra C, para Rafael Garofalo, a defesa social era a luta contra seus inimigos naturais, carecedores dos sentimentos de piedade e também de probidade, né? Então, a defesa social na luta contra seus inimigos naturais, carecedores, aqui sim, tá? Aqui estaria correto realmente na visão aí de Garofalo, aí 1851-1934. Item letra C. Mas vamos ver aqui, tem mais para a gente analisar. Nos marcos do pensamento criminológico positivista, Enrico Ferri, embora discípulo de Lombroso, abandonou a noção de criminalidade centrada em causas de ordem biológica, né? Aqui você tem que tomar cuidado, né? Mas vamos ver aqui, ó, passando a considerar como centrais as causas ligadas à etiologia do crime, sendo estas as individuais, as físicas e as sociais. Pessoal, aqui, o que acontece? Enrico Ferri, na verdade, ele não abandona, né? Vamos dizer assim, né? Não abandona até um determinado ponto as ideias lombrosianas da criminalidade, tá? Então, já vejo o item como errado aí. Quando ele põe aqui, ó, noção de criminalidade em causa de ordem biológica e tal, então tá errado aí. Enrico Ferri e César Lombroso, recorrendo à metáfora da guerra contra o delito, sustentaram a possibilidade de aplicação das penas de deportação ou expulsão da comunidade para aqueles que carecem do sentido de justiça ou tivessem aí alvo evitado. Pessoal, a ideia da deportação, ou até mesmo, né, que a gente fala aí da expulsão da comunidade, até mesmo a própria eliminação, tá? Que a gente fala de pena de morte, isso na verdade vem dentro do positivismo jurídico, não tem nada a ver com o sociológico e nem com o positivismo antropológico. Se a banca coloca aqui, né, Rafael Garofalo, recorrendo à metáfora da guerra contra o delito, enfim, aí poderia até considerar como correto. Mas isso, né, vem do positivismo jurídico, de Garofalo, né, de Garofalo, tá bom? Rafael Garofalo. Então não esqueçam disso. Importante também. Boa questão, difícil, mas serviu aí para a gente revisar vários pontos sobre a escola positivista e seus percussores. Vamos seguindo aqui, pessoal. Avançando.
A distinção entre imputáveis e inimputáveis, a responsabilidade moral baseada no determinismo, baseada no determinismo, o crime como fenômeno social e individual, a pena como caráter aflitivo, cuja finalidade é a defesa social, são características da... E aí, o que vocês acham aí, pessoal? Isso aqui, na verdade, é característica da terceira escola italiana, tá bom? Terceira escola italiana, gabarito aqui letra A, defendendo aí o determinismo, o direito penal eles entendem como uma ciência autônoma e independente, não se submete a nenhum outro ramo. O método aqui também é o método empírico, indutivo e experimental, apresentava lá a distinção entre imputáveis e inimputáveis. Tá? Então é muito comum as bancas cobrarem. Por exemplo, quando a gente fala de escola positiva, o método também é indutivo e experimental, mas vê a pena como instrumento de defesa social, e trata o crime como um fenômeno natural e social. Vamos avançando aqui, pessoal, seguindo. Vamos lá. Aqui, como que é a questão de certo e errado? Não, misturou aqui, é que ficou... Não, na verdade é para julgar. Uma questão aí recente, do ano passado aí, caiu para promotor aí de Santa Catarina. Então ele diz, para licit, o que diz lá? O fundamento da pena é orientado às finalidades de... O que ele diz aqui? Vamos ver se está certo aqui. Então ele fala lá em ressocialização dos delinquentes suscetíveis de socialização, ok? Intimidação dos que não têm necessidade de socialização, tá certo? E neutralização dos não suscetíveis de socialização, Então aqui também, item aí tá correto, tá, pessoal? Item correto que serve aí para a gente fazer uma revisão, Uma revisão em cima dessa visão de Liszt, tá bom? Importante, Franz von Liszt, tá bom? Importante para a prova de vocês também. Vamos avançando aqui, vamos seguindo. Deixa eu só marcar aqui correto. Vamos lá. Mais uma questão. A corrente do pensamento criminológico que teve por precursor Philippe Gramática e fundador Marc Ancel, a qual apregoa que o delinquente deve ser educado para assumir sua responsabilidade para com a sociedade, a fim de possibilitar saudável convívio, em pedagogia da responsabilidade, é denominada... Então, aqui, na verdade, ele está falando, quando ele fala sobre essa questão de Filipe, só quando ele já fala de Filipe Gramática, quando ele fala de Marc Ancel, fica muito mais fácil você identificar o que a gente chama aí de nova defesa social, tá? Nova defesa social. Então, o gabarito aqui é a letra C, Quando a gente fala aí de nova defesa social, a gente está falando, continua dentro do assunto aí que a gente está abordando sobre as principais escolas criminológicas, Então, a ideia, pessoal, quando ele fala aqui, corrente criminológica fundada, ele nem chega a falar muito especificamente, mas as ideias que vieram durante aí o iluminismo, vamos dizer assim, tá? Porém, aí o movimento de política criminal, que a gente denominava, a gente fala sobre defesa social, foi criado justamente após a Segunda Guerra, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, com, é claro, com o apoio, os esforços empregados por quem? Por Adolf Prinz e Philippe Gramática, tá? E Philippe Gramática. Então, existiam postulados aí da nova defesa social, Existiam vários postulados, Defendiam, por exemplo, a própria abolição do direito penal, Defendiam, só para ter uma ideia, a abolição do direito penal. Quando ele põe aqui, pedagogia de responsabilidade, mencionava entre os seus postulados que o criminoso ele deve ser educado e não punido, tá? Então essa é a visão da nova defesa social. É claro que não dá para a gente aprofundar mais ainda, tem muita coisa ainda para a gente corrigir aqui. Gabarito letra C. Vamos avançando aqui. Promotor de Justiça Santa Catarina. A política de repressão implementada nos anos 90 pelo então prefeito de Nova York,
orientado chamado Movimento Lei e Ordem, é criticada porque resultou no aumento da violência policial e não obteve redução dos índices. Aí já está errado, né, pessoal? Então aqui, essa crítica aqui já está errada, né? Depois, quando a gente fala lá da Escola de Chicago, a gente fala um pouco mais sobre essa política aí de repressão. Vamos avançando aqui, pessoal. Vamos avançando aí, pegando mais alguns assuntos mais atualizados, né? Mas que a gente ainda não abordou. O minimalismo, enquanto movimento crítico ao sistema de justiça penal, foi concebido com a proposta de supressão integral do sistema penal por outras instâncias de controle social. Em sentido oposto, revelou-se o movimento Lei e Ordem, que reconhecia no direito penal máximo o instrumento primordial à resolução dos problemas que afligem a sociedade. Tá? Pessoal, na verdade, quando a gente fala do minimalismo, ele não teve aí o condão de segregar, vamos dizer assim, integralmente o sistema de justiça penal, mas simplesmente torná-lo, né, de aplicabilidade mínima, né? Ou seja, de extrema excepcionalidade. Então ele fala que o movimento crítico ao sistema penal foi concebido a propósito de supressão integral do sistema. Não é supressão integral do sistema, né? Tá bom? Então, muito cuidado na hora de você ler a questão, né? Uma leitura suave, parece toda certinha, mas item errado. Avançando. A teoria do neo-retribucionismo, com origem nos Estados Unidos, também conhecida por lei e ordem ou tolerância zero, é decorrente da teoria, né? Aí aqui já começa a trabalhar um pouco mais, ou seja, da visão lá das teorias consensuais, tá? E teoria do conflito. Então aqui nós estamos falando das janelas clássicas, das janelas quebradas, tá? Teoria das janelas quebradas. Ou seja, existia lá dentro dessa visão teoria da janela quebrada. Então, qual era a visão? Quando a gente fala teoria da tolerância zero da janela quebrada. Foi um experimento, só para você entender, que alguns especialistas deixaram ali um veículo trancado, tá? Deixaram trancado, trancado que eu digo assim, com o vidro fechado, mas aberto, sem estar com a chave ali, qualquer um que abrisse conseguia entrar. Deixaram ali uma semana numa determinada rua. E até então ninguém mexeu no veículo, ninguém abriu, ninguém roubou, não aconteceu nada. Mas depois, na outra semana, deixaram o veículo aberto, né? Aberto com as janelas abertas. Então, depois, se eu não me engano, acho que foram horas depois, né? Ou alguns dias depois, devassaram todo o veículo, roubaram, enfim. Então, qual é a conclusão que eles chegaram, né? Chegaram justamente a essa conclusão. Que a pessoa que tem, por exemplo, uma janela quebrada na sua casa, uma janela, um vidro aberto, quebrado, é interessante consertar o quanto antes, porque muito provavelmente a casa será o quê? Devassada. Então é o que diz lá a teoria das janelas quebradas. Mais uma vez eu falo, quando a gente começar a falar de teoria, né, aprofundar mais ainda nas teorias do consenso e na teoria do conflito, nós vamos aprofundar um pouco mais aqui esse assunto. Então o gabarito aqui é a letra B, que tem tudo a ver lá dentro de macrosociologia. Vamos então aqui jogar aqui na tela para a gente continuar. Vamos lá, caiu aí para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, questão aí bem recente também, já trabalhando essa parte aí da sociologia, né? Ou seja, macrosociologia. Vamos lá. Os modelos sociológicos contribuíram decisivamente para o conhecimento realista do problema criminal, demonstrando a pluralidade de fatores que com ele interagem. Leia as afirmativas a seguir e marque a alternativa incorreta. Então, agora ele quer a errada. Então, opa, pulei aqui, ele quer a questão, o item errado. Vamos ler aqui item por item. Vamos lá. As teorias conflituais partem da premissa de que o conflito expressa uma realidade patológica da sociedade, sendo nocivo para ela na medida em que afeta o seu desenvolvimento e estabilidade, né, pessoal? Aqui está errado. Deixa eu botar aqui na página em branco para você entender. Quando a gente fala das teorias sociológicas, teorias sociológicas ou macrosociologia também. Nós temos duas, ou seja, nós temos a teoria do consenso, tá?
Nós temos a teoria do consenso e nós temos aqui a teoria do conflito. Conflito. Aqui a gente faz uma revisão rápida. Conflito. Para a gente pegar algumas questões. A teoria do consenso ela é conhecida também como teoria da integração. Integração. Dentro da teoria do consenso, pessoal, eu vou ter aqui, né, a escola de Chicago. Escola de Chicago. Vou ter aqui a teoria da associação diferencial lá de Sattler, né? White Collar Crime, né? Trazendo lá o crime do colarinho branco. Teoria da associação diferencial. O que mais? Vou ter lá a teoria da anomia, ou seja, ausência de norma, né? Teoria da anomia. E a teoria da subcultura delinquente, da subcultura aqui, delinquente. Isso quando eu falo, né, de teoria da integração e teoria do consenso. Porque na questão aqui, o que ele fala? Ó, né, as teorias conflituais, olha o que ele diz aqui na questão. Ele diz, as teorias conflituais parte da premissa de que o conflito expressa uma realidade patológica, né? Então aqui você já tem que tomar um certo cuidado, porque as teorias conflituais, que a gente vai falar dela, né, ela na verdade, ela diz que, ela defende, né, que o conflito é necessário, já que a sociedade está sujeita ao quê? A mudanças contínuas, né? E todo elemento que coopera aí para a sua dissolução, né? Então, dentro dessa visão, a chamada harmonia social, pessoal, ela decorre justamente da força e coerção, vamos dizer assim, dos dominantes aí perante os dominados, né? Então, você tem ali, por outro lado, a teoria que a gente fala aqui, teoria do conflito, tá? Teoria do conflito, que temos lá a teoria do Leibniz-Approach, tá? Leibniz-Approach, ou essa aqui é a mesma coisa, deixa eu só terminar aqui, ó, Approach. Isso aqui é a mesma coisa, teoria do Leibniz-Approach, é a mesma coisa do que teoria do etiquetamento, né? Teoria da rotulação, teoria do desenvolvimento social. Então, isso tudo tem a ver com a teoria do Leibniz-Approach. E também temos a teoria crítica ou radical, ou conhecido como nova criminologia, né? Teoria crítica aqui, ok? Então, lembre sempre, a teoria do conflito, ela defende que a ordem e a coesão, elas são o quê? Impositivas, né? O conflito, ele passa a ser necessário, tá? Ela não é conservadora, é uma teoria o quê? Progressista. Já no caso da teoria do consenso ou da integração, ela vai defender que o escopo da sociedade, a convivência harmoniosa, vai ser alcançada, vamos dizer assim, quando suas instituições funcionarem o quê? Perfeitamente, vamos dizer assim, tá? Então, pessoal, quando algumas pessoas, né, compartilham objetivos distintos do visado para o bem-estar social, vamos dizer assim, tá bom? Então, há uma ideia de que pode ter o quê? O crime. Por isso que é uma teoria conservadora. Ó, teoria conservadora e uma teoria progressista. Beleza? Vamos voltar aqui então na questão. Então, esse item aqui está errado, porque ele diz que parte da premissa que o conflito expressa uma realidade patológica da sociedade, né? Então, como se fosse uma questão doentia. Na verdade, para eles, o conflito faz parte, é necessário ter o conflito. Então, está errado aqui. Na letra B, as teorias ecológicas, né? Quando eu falo em teorias ecológicas, essas teorias, na verdade, elas vêm da própria escola de Chicago. Teoria espacial, teoria ecológica, tudo vem da escola de Chicago, está tudo dentro da teoria do consenso, teoria da integração. As teorias ecológicas partem da premissa de que a cidade produz delinquência valendo-se dos conceitos de desorganização, perfeitamente, e contágio social inerente aos modernos núcleos urbanos. Correto. Mas ele quer incorreto, então já é letra A, né? Já é letra A.
As outras aqui, vamos usar para revisão, né? Sei que agora todos estão corretos, né? Mas vamos usar para revisão. As teorias subculturais sustentam a existência de uma sociedade pluralista com diversos sistemas de valores divergentes em torno dos quais se organizam outros tantos grupos desviados. Ok? Letra D. As teorias estrutural funcionalistas consideram a normalidade e a funcionalidade do crime na ordem social, menosprezando aí o comportamento biopsicopatológico no diagnóstico do problema criminal. E as teorias da aprendizagem social, né, sustentam que o comportamento delituoso se aprende do mesmo modo, né, que o indivíduo aprende também outras atividades lícitas e sua interação com pessoas, né? Então, ou seja, ele está falando aqui, ó, basicamente da teoria da associação diferencial, né, quando fala na questão do crime, da aprendizagem em si, tá? De Sutherland, né? Teoria da associação diferencial. Vamos avançando aqui, pessoal. Mais uma questão aí de certo e errado. Traz o seguinte conceito, seguinte texto. A criminologia crítica, né, que nós vimos aqui, ó, nesse quadrinho, ou seja, teoria crítica que está dentro da teoria do conflito, que é uma teoria mais o quê? Progressista. Vamos avançando. A criminologia crítica é elaborada com base em uma interpretação da realidade realizada a partir de um ponto de vista marxista. Trata de uma proposta política que considera que o sistema penal é ilegítimo e seu objetivo é a desconstrução desse sistema, sim, dentro da visão de uma criminologia crítica, sim, tá bom? Item correto. Avançando aqui, outra aí de certo e errado. Em seu início, a sociologia criminal buscava associar a gênese delituosa a fatores biológicos. Posteriormente, ela passou a englobar as chamadas teorias macrosociológicas, que não limitavam a análise do delito segundo uma visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas consideravam a sociedade como um todo. Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue o item a seguir relativo às teorias sociológicas em criminologia. Então vamos analisar aqui, ó. Na perspectiva macrosociológica, o pensamento criminológico moderno é influenciado por duas visões, ou seja, teoria do consenso e as teorias do conflito. Muito fácil, né, meus amigos? Acabamos de ver agora, né? Dentro da macrosociologia ou da teoria sociológica, você tem as teorias do consenso ou integração e as teorias do conflito. Acabamos de falar sobre isso. Item correto. Bem fácil. Vamos lá, mais uma aí, ó. Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue o item a seguir relativo às teorias sociológicas em criminologia. Vamos lá, então. Relacionada a movimentos conservadores e a orientações políticas também conservadoras. Olha aí, pessoal. Conservadoras. A teoria sociológica do conflito. Para ou continua, pessoal? Para, né? Cuidado, pessoal. Não podemos falar em modelo conservador quando eu falo em teoria do conflito, tá? As teorias do conflito criticam os posicionamentos tradicionais da teoria do consenso, ou seja, da teoria da integração. Lembre sempre que os postulados das teorias do conflito são: a sociedade são sujeita lá a mudanças contínuas, né? Sendo ubíquas, vamos dizer assim, de modo que todo o elemento coopera para a sua solução. Ou seja, pessoal, o que diz a teoria do conflito? Né? O que pensa? Haveria sempre o quê? Uma luta de classes ou ideologias a informar a sociedade moderna, né? Ou seja, a visão de Marx, tá? Então, o item está o quê? Errado. Beleza? Voltando então aqui para mim. Vamos lá, pessoal, fechamos então aqui mais um grande bloco, tá? Falamos aí bastante sobre essa visão histórica, as principais escolas criminológicas, teoria macrosociologia, teoria da integração, teoria consensual, né? Mesma coisa, e teoria do conflito, né? Uma mais conservadora e outra que é progressista, né? Então, sabendo essas bases, você já consegue, por exemplo, você pode nem lembrar da história, enfim,
mas sabendo dos postulados, sabendo da visão principal, dos grandes percussores, dos grandes pensadores, fica muito mais fácil você matar uma questão. Claro que o nosso tempo é reduzido, não dá para a gente aprofundar muito mais, né? Então separei algumas questões de forma estratégica para tentar ajudar vocês a pegarem essas 5 questões aí para delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Pessoal, um grande abraço e até daqui a pouquinho.